Eu sou Michelle Oliveira. Eu sou Ávila Ribeiro. Eu sou Fátima Santos. Nós somos alunas do campus Uruçuí, cursamos agronomia e hoje vamos falar um pouco sobre doenças abióticas e injúrias. Este vídeo é referente à disciplina de fitopatologia e nele abordaremos alguns aspectos ambientais e aspectos químicos que são responsáveis por promover a ocorrência de doenças abióticas. Falaremos também um pouco sobre a diagnose de plantas. Antes de aprofundarmos mais sobre o conteúdo, nós podemos destacar alguns conceitos que são essenciais para entender o que será falado. Esses conceitos são o que são doenças abióticas e o que são as injúrias. Doenças abióticas ou doenças não infecciosas são promovidas por organismos não vivos. Exemplos, alguns fatores como deficiências nutricionais, problemas com irrigação e também a questão de altas temperaturas. Já em relação à injúria, a gente pode destacar que ela vai ser uma irritação momentânea que vai acontecer na planta. Essa injúria ela pode ocorrer através de uma causa direta, geralmente de uma causa direta, através de fatores físicos. Exemplos que nós podemos destacar são as geadas, nós podemos falar também sobre alguns choques térmicos e, aqui na imagem da lateral, é de um choque elétrico que ocorreu na cultura do maracujazeiro. Aqui pode ser evidenciado que uma pequena área de dentro da cultura ela ficou um pouco mais amarelada, ocasionada por esta injúria. Existem muitos outros fatores também que podem promover o ocasionamento de uma injúria, mas esses são alguns dos que foram abordados. Abordando um pouco sobre os fatores ambientais que são responsáveis por promoverem as doenças abióticas, nós podemos destacar como primeiro fator a temperatura. Nada mais é do que uma coisa muito presente aqui na nossa região de Cerrado Piauiense. Nós podemos destacar que, para algumas culturas, podem ser cultivadas em temperaturas específicas, mas de uma forma geral, existe a possibilidade de cultivar entre 1 e 40 graus Celsius. Para culturas específicas, por exemplo, como a da soja e a do arroz, nós podemos colocar entre 15 e 30 graus Celsius. São temperaturas nem tão quentes, mas temperaturas também não tão frias. Aqui, nesse pé de arroz, nós podemos ver algumas características que foram proporcionadas por deficiências. Alguns exemplos que nós podemos dar aqui foi que o excesso de temperatura, o aquecimento, fez com que o arroz ele ficasse menos propício para o seu desenvolvimento. Também, devido às suas raízes muito curtas, ele necessita de disponibilidade de água nas partes mais superficiais. Ocasionalmente, durante os períodos mais quentes que houveram que ele estava plantado, não choveu e não teve água disponível para ele poder absorver. Ou seja, ele estava com um déficit muito alto em relação à escassez de água, estava necessitando de água e não tinha disponibilidade. Uma planta que não consegue absorver água, ocasionalmente também não retém os nutrientes necessários para a sua sobrevivência e realização dos seus mecanismos, tanto de fotossíntese, como para a geração de energia, quanto os seus meios gerais de funcionamento. Aqui nós podemos destacar também que o excesso de calor, para além da deficiência de água, ele promoveu o secamento mais rápido da estrutura da parte aérea da planta. Os fatores químicos, assim como os fatores ambientais, também podem causar doenças abióticas às plantas. Pode ter efeito tanto direto como indireto, desde a morte de tecidos até a predisposição a doenças secundárias. Os poluentes do ar são um dos fatores químicos que podemos citar aqui como exemplo. A superfície terrestre é composta basicamente de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o restante 1% é composto de dióxido de carbono e vapor d'água. Podemos observar, as atividades industriais elas têm aumentado e crescido e se desenvolvido bastante nos últimos anos. E com esse crescimento e desenvolvimento, a emissão de poluentes na atmosfera também tem aumentado, o que não é um ponto muito positivo. Consequentemente, as plantas elas foram bastante afetadas por conta dessa emissão de poluentes na atmosfera. Então, a resposta das plantas em relação aos poluentes vai depender de 3 fatores. 1. A toxicidade química desse poluente. O 2, a sensibilidade da espécie em relação a esse poluente. E 3, a exposição da planta àquele poluente. O ozônio é um dos exemplos de poluentes que podemos citar aqui. Ele vai entrar na planta através dos estômatos, onde vai afetar as trocas gasosas, consequentemente vai afetar a fotossíntese e produção de açúcares, onde o crescimento da planta também vai ser afetado. Ele vai se manifestar em sintomas como clorose e pontuações. Como podemos observar nessa imagem, temos uma folha de fumo, onde na sua superfície foliar podemos reparar pontuações evidentes. Foi causado pelo ozônio. Então temos aí uma ozoniose.
Os defensivos também são um dos fatores químicos que não podemos deixar de citar aqui. O herbicida, por exemplo, quando ele é aplicado de maneira incorreta, ele pode causar um dano ainda maior do que os inseticidas e fungicidas quando aplicado em excesso. Ele pode causar o amarelecimento e a malformação foliar nas plantas, podendo em muitos casos até levar à morte da planta. A diagnose de doenças abióticas ela pode ser realizada de uma maneira relativamente simples, através de observações de sintomas característicos causados pela falta ou excesso de um fator, e também pelo histórico da lavoura e análise de fatores ambientais e culturais. Essa doença geralmente se manifesta de uma forma uniforme, sem sinais de agentes bióticos e com sintomas bem delimitados e simétricos. Outra forma de realizar a diagnose é através da análise química foliar, que é essencial para confirmar desordens nutricionais, comparando os resultados com padrões conhecidos. Outra forma de realizar a diagnose é a partir do teste da meia-folha com sulfato de ferro, que é um método prático e rápido, que tem como objetivo diferenciar sintomas causados por deficiências nutricionais, especialmente de ferro, daqueles causados por agentes bióticos. Esse teste é realizado a partir da coleta de uma folha com sintomas, geralmente clorose internerval, típica da deficiência de ferro, onde ocorre a divisão da folha, que é cortada ao meio longitudinalmente, onde uma metade será tratada com a solução de sulfato ferroso, geralmente a 1%, e a outra servirá de controle. Uma metade da folha é mergulhada na solução de sulfato ferroso por um tempo determinado, normalmente de 15 a 30 minutos. Após algum tempo, observa se há mudança na cor da metade tratada. Se houver reversão da clorose, o sintoma era causado por deficiência de ferro. Se não houver mudança, o problema pode estar relacionado a outros fatores, inclusive patógenos bióticos. Esse teste é importante pois auxilia no diagnóstico diferencial entre doenças causadas por estresse nutricionais e infecções patogênicas, e também evita o uso incorreto de defensivos agrícolas quando o problema é nutricional, permitindo um manejo mais eficiente.